encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos traz. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos traz. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Bom dia, bem-vindos. Que privilégio podermos estar mais uma vez hoje, quarta-feira, 24 de março de 2021. Mais um dia na presença do Senhor. A gente pode começar aqui um dia ensolarado. Olha aqui pela minha janela, sol lindo, céu azul. E nosso objetivo aqui é contribuir com a sua paz. Nesse tempo de caos, nesse tempo de perdas, de dores, de perplexidade, de pânico, um tempo muito difícil da gente encarar. A gente às vezes gostaria que isso amanhecesse e já fosse outro dia. E às vezes, quando a gente olha, parece que só vem uma notícia ruim atrás de outra notícia ruim. Todavia, nós que temos a luz do Senhor, nós estamos caminhando no caminho seguro. E esse é o nosso objetivo aqui, sabe, gente? Único e exclusivamente encorajar você, contribuir para que a sua paz não se perca em meio a tanto caos. E é possível, sim, ter paz, porque a paz do Senhor, ela habita dentro de nós. Ela não está restrita às circunstâncias, ao que é externo. E é nesse objetivo eu gostaria de orar com você e a gente gostaria de deixar aqui hoje uma mensagem específica, especial para aqueles que estão enlutados. Ontem, a gente acompanhando o noticiário, o Brasil superou por dia 3.000 mortes com essa pandemia, com essa peste. São tempos estranhos, tempos de pavor, não é? E de muita dor, todos os dias. Praticamente eu recebo a notícia de alguém querido, alguém amado, alguém amigo, amores, filhos, pais, irmãos, gente que precisava, segundo o coração da gente, ficar aqui por muito tempo, mas são recolhidos. E como é que a gente vai achar o consolo, né? Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus direcione a nossa conversa aqui? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, primeiro por estar aqui, ó Pai amado, ter amanhecido mais um dia com vida. Em segundo lugar, ó Deus amado, por poder participar junto aqui com os meus irmãos que creem em Ti, ó Deus, que buscam no Senhor, ó Pai, às vezes respostas que a nossa alma insiste, ó Deus amado, em não querer, ó Pai, mas que o Senhor nessa manhã, pela Tua bondade e misericórdia, venha assistir a cada um dos Teus filhos que aqui se associam comigo, ó Pai, e que sejamos conduzidos, Senhor amado, na pacificação do Senhor, porque, ó Deus, o Filho do Senhor é aquele cuja consequência de andar com o Senhor é ter paz, porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz.
e Ele prometeu estar conosco todos os dias, tanto dias bons quanto dias difíceis, dias ruins, ó Deus, até a consumação dos séculos. E nós cremos nisso, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, ó Pai, a redescobrir o Senhor em meio a esse caos. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Gente, para início de conversa, eu gostaria de usar um texto aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 1. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. O justo, ele é levado antes que lhe venha o mal. Para muitos de nós, o mal é a morte que está acontecendo. Só que, se há um mal inevitável, por mais óbvio que isso pareça, e às vezes o óbvio é preciso ser dito para a gente mesmo, é impossível nós vivermos nesse mundo sem a morte. A morte, ela é fruto do pecado da humanidade. Foi por causa do pecado que nós morremos. Todavia, Jesus veio e pagou a nossa dívida de pecado para nos dar a vida eterna. Só que esse mundo não quer Deus. Jesus não disse? E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. A iluminação de Deus, a revelação de Deus, o esclarecimento do senso de propósito, para que a gente existe, por que Jesus veio. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todavia, nós que cremos no Senhor Jesus, e crer no Evangelho é crer na vida eterna. Não há maneira de você crer de verdade em Jesus Cristo e não crer na vida eterna. Se você não crê, diz crer em Jesus Cristo, mas não crê na vida eterna, tem alguma coisa errada aí. Não é o Jesus, Filho de Deus, trazido nas Escrituras, que você e eu estamos crendo. Se por acaso há em nós essa dificuldade em acreditarmos na vida eterna, porque crer em Jesus é, sobretudo, acreditar na vida eterna. E ele mesmo, na sua oração sacerdotal, ele disse: olha, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, Senhor, ele orando ao Senhor, como único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A vida eterna, ela começa aqui e agora. Portanto, quando você e eu temos a perspectiva da vida eterna, e essa é a única forma de nós encontrarmos no Senhor o consolo, porque esse é o único caminho da vida. Talvez eu esteja me dirigindo a quem perdeu o chão, não é? Às vezes a gente perde o grande amigo, o grande amor, a mãe, o pai, o filho. Meu Deus, como é trágico, como tem sido trágico esses dias. Estou conversando com você porque a gente, como pastor, a gente é deparado todos os dias com esse tipo de situação, e não tem como a gente não se condoer, não tem como a gente não se compadecer desses coraçõezinhos que sofrem a dor da separação. Contudo, a gente tem que entender o seguinte: se nós estamos de fato em Cristo, nós estamos preparando exatamente para esse momento. Jesus não veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, para ensinar para mim e para você como ganhar dinheiro na terra, como ficar rico, como ter a eterna fonte de não envelhecer, a eterna fonte da juventude, de fazer harmonização facial, né? de fazer, de ter o seu corpo que não vai amortecer. Não, ele não trouxe esse tipo de perspectiva. Aliás, ele diz: olha, vocês às vezes estão temendo quem mata o corpo. O corpo, ele vai virar pó, ele veio do pó e vai virar pó. Jesus disse: eu digo a quem vocês devam temer, temam a Deus, porque esse é que, além de matar o corpo, ele pode lançar a alma no inferno. O corpo, ele é perecível, ele tem prazo de validade, ele tem, né? O Moisés, lá no Salmo 90, ele diz que a nossa vida, ela chega aqui na terra 70, 80 anos,
né? E quando a gente já vai chegando nessa fase aí, os melhores dias nossos são canseiro e enfado. É inevitável, por mais que a gente queira consolar, por mais que a gente queira dizer, não, não é bem assim, se você e eu não nos alimentarmos da verdade, a gente vai viver, minha vozinha já dizia, né? Quem vive de ilusão morre de decepção. Se a gente não morrer fisicamente, a gente vai morrer por dentro, porque a gente vai se frustrar com as nossas expectativas. A gente não vive negando a morte. Obviamente a gente não vive desejando a morte, mas a gente vive pacificado, porque a gente sabe da limitação da gente. Portanto, quando lá no Salmo 116, o salmista dizendo da sua experiência de quase morte, né? Ele diz lá, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu caí em tribulação e tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma, compassivo e justo é o Senhor, porque o Senhor vela pelos simples. Eu me achava prostrado e Ele me salvou. E lá no versículo 15 do Salmo 116, ele diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Você e eu não fomos criados para a morte aqui, nós fomos criados por Deus para a eternidade. Jesus veio colocar jeito nessa coisa, resolver essa situação do pecado que nos matou, para nos dar a vida eterna. E ele diz lá em João capítulo 14, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Creiam em Deus e creiam em mim. Portanto, crer no Senhor Jesus é crer na vida eterna. A morte não mata mais quem creu em Jesus, porque a nossa vida não finda na linha da sepultura. A gente tem isso esclarecido. E a gente não vive mais como tolos, achando que a gente vai gerenciar o tempo que vamos viver aqui. É claro que ninguém, como nós não fomos criados para a morte ela é a dor, a separação. Todavia, para nós que cremos, a morte não é a separação, ela é a união verdadeira. Entendeu a diferença? Que a gente precisa pregar para a gente. Não há consolo fora da perspectiva da eternidade em Jesus Cristo. A gente não busca explicações. A gente busca simplesmente a presença do Senhor para a gente. E quando a gente entende que a gente pode ir a qualquer hora, e quem a gente ama pode ser tirado de nós de forma súbita, de forma que a gente não espera, tanta idiotice a gente evita, gente. Tanta bobagem, tanta futilidade, tanta relia, tanta rixa, tanto descaso, né? As prioridades da gente, elas mudam. A gente passa a viver uma vida com mais leveza, não tão fixo nas coisas da terra, não é? Arraigado em acumular, em ser o que a gente, mais do que a gente ou parecer ser mais do que a gente é. No Senhor nós temos a perspectiva da vida eterna. E o que fazer quando a gente perdeu alguém? Não há muito o que fazer. O tempo, a gente vivendo a palavra. Primeiro a gente agradece ao Senhor pelo privilégio que Ele nos deu de conviver com alguém que a gente amou. De desfrutar dos seus ensinamentos, da sua companhia, sabendo também que daqui a pouco, por mais cru que isso pareça, mas é a realidade, daqui a pouco você e eu estaremos também indo daqui. Ninguém é eterno aqui, gente. Nenhum de nós vai inaugurar uma nova era, não é? Da fonte da eternidade, nesse corpo carnal, nessa carne e osso. Não é? A palavra de Deus diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Nós seremos transformados, nós voltaremos para sermos aquilo que seremos eternamente, para aquilo que fomos criados, para a glória de Deus. A remissão da humanidade está no sangue de Jesus. E meu
encorajamento a você, se é que eu pudesse dar um conselho, é que a gente pare de esperar nessa terra, nos homens. Esse tempo de caos tem demonstrado que os homens não estão interessados no nosso bem. Muitos deles estão interessados nos nossos bens. E aqui eu estou falando dos poderosos, do poder político, do poder judiciário, né? Inclusive da religião. Quando você vê essa turma em conluio com o poder político, você vê que não tem nada de reino de Deus aí, a não ser o desejo de ter poder nessa terra. Mal sabem eles que também são pó. Todos nós somos igualmente pó, haveremos de perecer. Todavia, se você creu em Jesus, lembre-se que o justo ele é tirado antes que lhe venha o mal. O mal para mim e para você não é a morte. O mal para mim e para você é estarmos longe de Deus. Você e eu não temos o controle, a gente não sabe se quem a gente ama, de repente, se ficasse mais um tempo aqui, se perderia do caminho do Senhor. Se a gente não tem o controle dessas coisas. E aquilo que a gente não tem o controle, a gente simplesmente tem a resignação de gratamente dar razão para o Senhor e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro das palavras de Jó, quando Jó viu que tudo que ele trazia como segurança, sua família, não é? Os seus bens, seus filhos, ele foi vendo tudo sendo tirado, tudo sendo roubado, o caos lhe atingiu, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ainda que não entendesse nada naquela hora, Jó, na mesma medida que foi permanecendo fiel ao Senhor, ainda que esperneasse, ele era gente, amaldiçoou o dia que nasceu, mas ele jamais questionou a Deus dizendo que o Senhor estava errado naquilo que fazia. Ele jamais recebeu com cinismo com relação a Deus. Que essa seja a sua postura ao receber a notícia ou a conviver com esse período de luto. Não culpe a Deus. Não fique perguntando por quê, porque Ele sabe todas as coisas, mas simplesmente seja agradecido. E à medida que o tempo e essa trilha você vai seguindo, a consolação do Senhor vai te atingindo. Esquecimento não. Deus não vai produzir em mim, em você, amnésia, mas o Espírito Santo nos ajuda a colocar os sentimentos no devido lugar, as memórias curadas no devido lugar. E aproveite aqueles com os quais você hoje convive. Abrace mais, seja mais solidário. Muito mais importante do que os bens que você possa proporcionar àqueles que você ama, a sua companhia, a sua solidariedade, às vezes um abraço, às vezes como é que está o seu dia, uma oração, uma generosidade a ser feita. É assim que a gente vai plantando a paz e daqui a pouco a gente colhe. Sabe? Jesus não veio nesse mundo simplesmente para marcar a história, mas Ele veio para abrir o nosso entendimento e nos chamar para ir morar com Ele. A morte é inevitável, mas nós podemos, sim, sermos alcançados pela vida eterna se crermos em Jesus Cristo. Crer nele é crer na vida eterna. E lembre-se, o justo será levado antes que ele se perca da vida eterna, antes que o mal lhe atinja. E não é do controle meu ou seu ou de qualquer ser humano. Por mais dinheiro, por melhores hospitais que as pessoas podem ter, por maior acesso à tecnologia, à ciência, aos produtos mais sofisticados e modernos da medicina, ninguém evita de forma definitiva a morte. A gente às vezes pode dar uma prolongadinha aqui, mas nossos anos aqui, eles são limitados pelo excelso Criador, pelo soberano. É inevitável a morte. E o que vai nos fazer entender a vida, o que nos vai dar paz para viver, é quando nós estivermos pacificados com relação à morte.
não com alegria, não com desdém, mas com a devida seriedade, consolados no Espírito de Deus, crendo que você e eu somos filhos da eternidade por termos crido em Jesus Cristo. E se não há ainda essa certeza de vida eterna em você, volte-se para o Senhor Jesus. Creia nele, olhe para ele. Não estou falando para você ir frequentar uma igreja, eu estou falando para você fazer do seu corpo o templo do Espírito de Deus. Observe as palavras de Jesus, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. E aquele que é seu discípulo é aquele que segue Jesus, é aquele que tem a palavra além do livro, além do discurso, é a palavra no chão da vida. É a prática daquilo que Jesus ensinou, a gente vai insistindo. Não que a gente consiga de vez, mas a gente vai insistindo. A gente vai insistindo. Que o Espírito Santo de Deus venha consolar os meus irmãos que perderam seus entes queridos. E que você e eu, ainda que não tenhamos perdido, a gente certamente nesse tempo você vai conhecer um amigo, um familiar, alguém um pouco mais distante. E eu queria pedir a você, que agora está comigo aqui, que a gente possa juntos fazermos aqui uma unidade só, para que a gente possa pedir do Senhor o consolo para os que ficaram. Lembre-se, o luto é a dor só de quem fica. Quem foi, está nos braços do Pai. Não é? Quem foi, alcançou agora a plenitude. Salomão diz que o tempo que nós deixamos de existir nessa terra, tanto antes quanto depois, é infinitamente maior do que aquele que nós existimos. Quem foi, está agora, Paulo diz que quando nós encontrarmos com ele, nós seremos como ele é, nós o veremos como ele é. Luta é a alegria de quem vai. Paulo não disse que para mim o morrer é lucro, mas enquanto a gente não morre, o nosso viver é Cristo, com perdão, com verdade, com amor, discernindo o reino de Deus no meio desse caos. Porque o mundo jaz no maligno, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Foram palavras de Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo de frieza de amor, de falta de empatia, de ódio exalando, né? O hálito odioso do ser humano, intolerância com quem pensa diferente, com quem questiona. Todo mundo é dono, todo mundo é rei. Né? Não é nem governador, todo mundo é rei. Se você discorda, se você pergunta, ninguém admite. Todo mundo é dono do próprio nariz. Nesse tempo de caos, nós que cremos em Jesus, a gente vai sendo subversivo dessa maldade, a gente vai cometendo atos de bondade aqui, a gente vai sendo subversivo contra a mentira, a gente vai vivendo a verdade, a gente vai sendo subversivo contra o ódio, a gente vai vivendo em amor, a gente perdoa, a gente vai fazendo o que é certo, para que a glória do Senhor se manifeste e a vida eterna nos alcance aqui e agora, e aqueles com os quais nós convivemos, de repente eles vão ser, ainda que a gente não veja com os olhos, mas o Espírito de Deus haverá de contagiar aqueles que convivem com a gente, aqueles que cruzam com a gente no caminho. É esse o nosso papel, porque nós somos filhos da eternidade. Amém? Eu quero orar por você e pedir que você se associe comigo para que a gente também se solidarize em amor com os nossos irmãos que estão com os corações dilacerados. É difícil a gente até falar, né? Porque a gente tem tanta gente querida, né? Eu tenho aqui alguns irmãos, inclusive, né, Priscila, querida? Que o Senhor possa te trazer o conforto que vai além das palavras para você, para sua família. Que o Senhor possa trazer o consolo para você também, que me vê agora. E aí, que você e eu não nos desesperemos, porque daqui a pouco a gente estará lá com o Senhor. Que isso seja reativado em mim, que isso seja despertado em você, que a gente não perca a esperança no Senhor, porque é inevitável a gente morrer. Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque no meio desse caos, desse mundo tão perdido, dessa humanidade tão rebelde contra o Senhor, ó Pai amado,
que virou as costas para o Senhor, tão pervertida, tão amante, ó Deus amado, dos prazeres, das riquezas, ó Deus, dos poderes desse mundo, ó Pai. O Senhor nos permite, o Senhor chama o seu povo, o Senhor nos convoca para o Senhor em amor, ó Pai amado, em luz. Senhor, e agora eu quero te pedir que esse amor que levou, ó Pai amado, Jesus a entregar a sua própria vida por nós, ó Deus amado, seja, ó Pai, atinja agora os corações dilacerados pela perda. Ó Pai, esse consolo que excede as nossas palavras, porque, ó Deus, as nossas palavras, Senhor amado, elas se tornam vãs diante da dor de muitos aqui, ó Pai, mas o Teu Espírito, Senhor amado, do Senhor, que chama à existência as coisas que não existem. Ó Deus amado, o Senhor tem a capacidade, o Senhor é que pode, ó Pai, trazer o consolo, passar o bálsamo, Senhor amado, e trazer, ó Deus amado, a segurança de que também estamos em Ti, ó Pai. Que olhemos, Senhor amado, Salomão diz que é melhor a casa do luto do que a casa da festa, porque na casa do luto nós somos confrontados com a nossa realidade. Para que quando chegar a nossa hora, Pai amado, se for hoje mesmo, Deus, nós estejamos, Senhor, consolados na certeza de que estamos com o Senhor, ó Pai. Ó Deus amado, nos ajude a vigiar os nossos passos. Ó Deus amado, para que não estejamos absorvidos pela loucura de imaginarmos que para sermos bem-sucedidos espiritualmente nós vamos ganhar esse mundo, ó Pai, porque o Senhor já ganhou a vida eterna por nós, ó Pai. Ó Deus, que sejamos visitados pelo Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai, a fim de que voltemos os nossos caminhos para o Senhor. A fim, ó Deus amado, de que coloquemos os nossos passos na retidão, ó Pai. Ó Deus amado, aqueles que se encontram agora enfermos, acamados, aqueles que se encontram com entes queridos, Senhor amado, em situação de dificuldade de saúde, ó Pai, que o Senhor visite com cura, com consolo, com força. Aqueles que se encontram, ó Deus amado, na escassez, Senhor, material, ó Pai. Quantas pessoas, Senhor amado, têm nos procurado, o Senhor sabe disso, Senhor, com às vezes até sem ter o que comer, que o Senhor, ó Pai amado, nos dê a condição de ajudar os nossos irmãos, ó Pai, aqueles que têm a condição, Deus amado, que não haja, Senhor, em nós avareza, que não haja mesquinhez, ó Pai, mas que sejamos generosos, a fim de que também a bênção do Senhor se manifeste, ó Deus amado, de forma plena no meio do Teu povo, ó Pai. Abençoe o nosso dia, livra-nos de cair em tentação, ó Deus amado, dá-nos um espírito vigilante, ó Deus, para que não andemos como tolos, ó Pai, mas como sábios na Tua presença, Senhor. É que eu te rogo agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Amigos, irmãos, muito obrigado pela sua participação aqui nessa quarta-feira tão abençoada. Que amanhã, na quinta-feira, a gente estará aqui. Eu queria convidar você a participar comigo aqui todas as manhãs, às 7 horas, de segunda a sexta, a gente tem estado, sobretudo nesse tempo de quarentena forçada, né? Que a gente possa se unir aqui para estarmos orando uns pelos outros, porque isso nos fortalece, sim. Eu sou tão fortalecido todas as manhãs quando tenho a oportunidade de repartir com você aqui os tesouros eternos, de forma simples, até porque eu não tenho a competência, né? Não, eu confio simplesmente no nosso Deus e tenho a ousadia, porque creio que tenho acesso a Ele por causa do que Jesus fez por mim. E você também tem. Somos todos igualmente seus filhos remidos, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma ótima quarta-feira, na paz do Senhor Jesus. Um abração.